Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você tem aí na sua casa essas peças e não sabe o que fazer? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês uma técnica que vai deixar os seus vasinhos e esses potes de manteiga com cara de loja. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? E para começar esse projeto, eu tenho aqui o primer, que é aquele caseiro que eu fiz. Tem um vídeo, gente, no canal. Vou deixar o link nas telas finais. Quando acabar esse vídeo aqui, você assiste até o final, que fica lá na telinha o vídeo do primer, tá, gente? Já tem 3 meses que eu fiz, tem só um pouquinho aqui, olha. Mas ainda tem, eu tô usando ele, não mudou o cheiro, só ficou um pouquinho mais grosso, mas aí é só colocar água e fica excelente. Vou usar também a tinta PVA para artesanato na cor preta, ok? Então eu vou fazer o quê? Em vez de eu passar o primer e depois passar a tinta, eu vou já colocar um pouquinho de primer aqui e vou misturar com a tinta e já aplicar direto no vaso. Para quem não sabe, né, o primer é uma base preparatória que é necessário para colocar no seu objeto que você vai fazer, seja ele de metal, de PET ou de vidro, né? Ele precisa dessa camada antes de aplicar a tinta, tá? Por isso que eu tô colocando aqui o primer, já tô misturando com a tinta para aplicar aqui na minha peça. Pronto, olha só, essa é a tonalidade de cinza que eu quero, um cinza não muito escuro e não muito claro, e é a cor que eu vou pintar o meu vaso. Para fazer essa pintura eu vou usar esse pincel aqui, ele é de cerdas bem macias, tá vendo, gente? Eu vou usar ele porque ele não deixa aqueles riscos que geralmente ficam os outros pincéis de cerda mais dura, né? Mas se você não tiver outro pincel, não tem problema, você pode usar o pincel que você tiver e depois você só vem com um rolinho e espalha que fica super legal. Eu sempre faço isso também nos outros vídeos, ok? Então, vou começar aqui a pintura. E olha só como ficou o meu vasinho depois de seco. Tá vendo? A cobertura muito boa, ficou um cinza bem legal. Agora eu preciso de um tom de cinza mais claro do que esse. Então o que eu vou fazer? Vou misturar minha tinta PVA para artesanato na cor branca e dar um tomzinho um pouquinho mais claro do que esse aqui. Olha, tá vendo? Ficou um tomzinho a mais do que esse aqui. Eu poderia, se eu tivesse, gente, usaria aquela esponja marítima para fazer esse trabalho, mas eu não tenho a esponja marítima, como muitos de vocês também podem não ter. Então, o que eu vou fazer? Para dar o efeito que eu quero, que vai ficar legal, eu vou pegar esse saquinho mesmo de supermercado, amassar ele bem, vou vir aqui nesse cinza claro, olha, tirar o excesso um pouquinho aqui e vou fazer isso aqui, ó. Não precisa pesar muito a mão, tá? E olha só como já ficou. Bem legal, né, gente? O que tá aparecendo aí pra vocês? Uma lata, não é mesmo? E para dar um efeito mais de lata, mais galvanizado, eu vou usar aqui a tinta em spray.
Vou virar aqui esse potinho. Gente, o dia de fazer artesanato é o dia da bagunça, né? Mas é só você forrar toda a sua mesa aí, usar lencinho umedecido para tirar a tinta da mão e das peças que dá tudo certo. Eu vou usar essa tinta aqui, a cor dela é alumínio. Mas se você não tiver a tinta spray, você também pode usar essa tinta PVA aqui, ó. Ela é metálica. Dá o mesmo efeito? Dá. Só que essa daqui fica mais realista, né? Do efeito que eu quero dar de galvanizado. Mas se você não tiver ela, pode usar essa metálica também, que dá certo, ok? Então, vou vir aqui com a minha tinta. Vou pegar de novo o plástico, só virei do lado para não sujar a mão. Vou fazer a mesma coisa, olha. E olha que lindo ficou esse efeito galvanizado, gente. Não sei se a câmera consegue mostrar, o sol vai bater aqui, a luz, olha. Fica parecendo lata mesmo, olha que coisa linda. Agora, para continuar aqui o meu trabalho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um trabalho com stencil aqui. Se você quiser fazer uma decopagem, se você quiser fazer um aplique, qualquer coisa, ou se você quiser deixar assim mesmo, também já fica bonito, né? Mas eu vou fazer o stencil. Então, eu já escolhi aqui o meu stencil, vou colocar esse daqui, vou posicionar ele aqui, colocar uma fita crepe para segurar enquanto eu faço o trabalho. Pronto, posicionei aqui o meu stencil. Agora eu vou usar tinta PVA na cor preta e um pincel pituá. Vou molhar esse pincel aqui na tinta e vou tirar o excesso aqui no papel ou num paninho, tanto faz, tá, gente? O importante é você não sobrecarregar o pincel, porque senão vaza no stencil e não fica legal. E venho dando umas batidinhas aqui. Ou movimento circular também. E olha que coisa linda tá ficando o meu vasinho. Agora, para dar um efeito assim mais envelhecido, eu vou passar o mesmo pincel que eu usei a tinta preta, só para fazer um sombreado aqui. E olha que amorzinho tá ficando o meu vaso com cara de lata, gente. Não tá lindo? Uma graça, né? Esse efeito fica muito legal. Agora, o próximo passo é passar o verniz geral. Eu vou usar o verniz em spray, mas se você não tiver o verniz em spray, pode usar o líquido que você tem aí, o verniz acrílico fosco, não tem problema nenhum. E eu vou passar o verniz, aguardar a secagem e volto com vocês. O vídeo ainda não acabou, gente. Para finalizar esse projeto ainda tem mais detalhe que eu vou colocar aqui e você vai ver como esse vaso vai ficar com cara de loja. Inclusive eu vou mostrar esse mesmo trabalho que eu fiz no pote de manteiga e vocês não vão acreditar como ele ficou legal. Então segura aí que eu já volto. Pronto, gente, olha só que brilho que ficou, tá vendo? Muito lindo, né? Agora eu vou para a parte que eu falei para vocês. Vou fazer a alça com essa corda. Essa corda de sisal, ela é de 10 milímetros, ok? Vou cortar aqui mais ou menos, eu medi assim, olha, que eu vou usar aqui. Deu uns 19 centímetros, né? Como ela é uma corda muito grossa, eu não vou usar a tesoura, né, gente? Vou usar aqui uma faquinha. Eu passei aqui uma fita, né, pra ajudar na hora do corte. Vou usar essas facas mesmo que você utiliza aí na cozinha.
Olha só, tá vendo? Vou fazer isso mais uma vez, vou cortar 2 pedaços. Se você não quiser utilizar essa corda grossa, você pode usar a que você tiver aí na sua casa. Você pode pegar uma corda mais fina e trançar ela para ela ficar mais grossa. Faz aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Pronto, olha só, cortei aqui essas 2 cordas, agora vou unir as 2 pontas aqui, gente, e vou amarrar com esse fio de nylon aqui. Eu poderia fazer com a cola quente também, mas eu prefiro fazer assim, eu acho que fica melhor, não suja muito, né, a corda. Eu detesto trabalhar com a cola quente também, uso porque não tem outro jeito, ela é bem prática na maioria das situações, mas eu prefiro fazer isso aqui. Pronto, então aqui as cordas já estão aqui prontinhas. Gente, eu vou usar essa braçadeira aqui, ela é de 0,5 polegada tipo 1, você encontra ela em qualquer loja de materiais para construção, tá? Mas como eu falei, se você não quiser fazer esse projeto dessa forma, você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Substituir por outras coisas. Então aqui eu vou colocar a corda aqui no meio, olha, vou deixar uma pontinha para fora e vou posicionar aqui, olha. Vou colocar aqui, vou fazer o furinho com ferro de solda, mas se você não tiver o ferro de solda, você pode colocar o parafuso direto ou esquentar aí um prego e fazer o buraquinho, só para posicionar o parafuso mesmo. Coloco o meu parafuso aqui no pinguinho que eu fiz e vou rosquear. Pronto, olha só como ficou aqui a alça. Agora eu vou fazer desse mesmo jeito do outro lado. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só que coisa linda que ficou, gente. Ficou um mimo, né? Ficou bem efeito galvanizado mesmo, imitando lata. Deixei a braçadeira na cor original. Essa alça deu todo um charme, né? Quem vai falar que você fez essa peça aqui com plástico, não é mesmo? Fiz essa outra aqui, olha, nessa cor, puxado pro lilás. Aí aqui eu pintei a braçadeira de preto para combinar aqui com a parte da frente, mas é opcional, você faz a sua escolha do jeito que você achar melhor. Essa aqui eu fiz em rosa, olha que amor, gente. Eu amei essa rosinha aqui também. E agora eu vou mostrar pra vocês a que eu fiz no pote de manteiga. Olha, olha que mimo, gente. Deixa eu puxar esses daqui pra cá. Eu gostei até mais no potinho quadrado do que no pote de vaso. Coloca aí nos comentários qual que você gostou mais. Esse daqui eu achei que ficou bem lindo, bem original. Ficou imitando lata também. Também deixei a braçadeira na cor original. Olha só que amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.